Olá pessoal, meu nome é Thierry, eu sou o irmão mais novo da professora Carlinda e ela pediu para eu fazer um vídeo para vocês com o objetivo de falar um pouquinho de empreendedorismo e falar um pouquinho também sobre futuro, sobre relacionamento e sobre como encarar o nosso futuro. Obviamente que ninguém tem a obrigação de saber, somente minha irmã, que eu sou de Chapecó, assim como ela, nascido e criado, e dizem que pessoas que não têm uma boa criação, dizem que pessoas que vivem num lugar muito simples, no geral, acaba findando a carreira, a vida nesse tipo de lugar. De fato, isso acontece. De fato, é uma tendência natural. Porém, às vezes, existe a quebra do paradigma, existe o furo da bolha. E o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: todo mundo pode furar a bolha do pragmatismo, a bolha daquela realidade que vive e conhecer um pouquinho mais, ou fazer ou acontecer, ou desbravar novos ares, novos locais e fazer acontecer na vida. E quando eu digo isso para vocês, gente, eu digo com propriedade nas palavras, porque eu saí de Chapecó muito jovem, primeira vez. Minha vida não foi muito fácil, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, para eu estudar, eu tive que me dedicar a isso. Meu pai não me comprava um lápis ou um caderno. Ao contrário, meu pai, quando eu tinha 9, 10 anos de idade, ele enchia um carrinho de mão de bergamota, laranja, mandioca e me colocava a vender na rua. Eu morria de vergonha. Eu ter que vender mandioca, bergamota, laranja na casa dos meus amigos, das menininhas que eu gostava. E se eu não vendesse tudo, a coisa pegava fogo em casa. Daqui a pouco eu conto para vocês um pouquinho de quem eu consegui me tornar. Não é grandes coisas, mas é melhor do que aquele futuro que talvez estivesse escrito para mim quando eu morava em Chapecó. Além disso, tá, gente? Eu lembro que quando eu era adolescente, a expectativa que eu tinha era trabalhar na Sadia, na Aurora, e minha família, inclusive, falava muito disso. Mas eu começo a furar a bolha desde moleque. Com 14 anos de idade, eu abri minha primeira empresa. Entretanto, pessoal, com 12 anos de idade, eu fui expulso de casa. Com 12 anos de idade, meu pai pegou minhas roupas e jogou no segundo andar do... A gente não morava numa casa boa, tá, gente? Mas tinha uma frente que tinha 2 pisos. Ele jogou minhas roupas, minha bicicleta pro segundo andar e falou: vai trabalhar vagabundo, cai fora, aqui na minha casa eu não quero mais. Eu fui morar em Itapema com a Carlinda, na época. E com 13 para 14 anos eu acabei voltando para Chapecó e com 14 anos de idade eu abri minha primeira empresa. O ato de eu abrir minha primeira empresa, gente, foi um estalo. Foi um grande momento eureka que eu tive. E cabe a vocês saberem identificar esses momentos eureka. Eu, por acaso, tive 3 grandes momentos eurecas. Digo para vocês até o seguinte: quando eu tinha 15 anos de idade para 16, quando eu tinha 16 anos na verdade, eu trabalhei numa autopeça, estava no Peça, e uma das pessoas que lá comigo trabalhava, o Valmor, que era meu primo de segundo grau, ele falava o seguinte: Thierry, na tua vida só vai passar 2 cavalos encilhados, vai ter 2 grandes oportunidades na tua vida de mudar a tua vida. Cabe a você identificar essa oportunidade e abraçar ela. Após passar esses 2 cavalos encilhados, muito provavelmente você não terá um terceiro. Vejam que eu estou falando para vocês, lá dos primórdios da minha vida, de alguns conceitos que mais para frente se tornam realidade. Pessoal, voltando então, com 14 anos de idade, eu montei uma locadora de videogame. Foi inclusive a maior locadora de videogame de Chapecó e da região. A gente chegou a ter 17 TVs com 17 videogames, uma época muito louca que aconteceu no passado, nos anos 90.
E o que acontece? E esse montar a locadora videogame aconteceu após um grande toque, um grande estalo que eu tive. Meu pai tinha uma fruteira e eu pegava dinheiro, roubava dinheiro do meu pai, colocava até umas moedinhas na boca, no canto da boca, 10, 15, 20 centavos, para poder jogar videogame. Um belo dia, eu parei para pensar. Então meu pai brigava comigo violentamente, era caótico o negócio. E um belo dia eu parei para pensar, mas calma aí. Se eu roubo do meu pai R$20 por mês para jogar videogame, será que não tem uns 10 moleque que nem eu para jogar videogame pra mim? Quando eu tava me incomodando com meu pai? Pô, se 10 moleque roubarem R$20 do pai deles para jogar videogame, eu ganho R$200 por mês. Na época, gente, o salário mínimo era algo em torno de R$78, R$80. A gente tá falando de um moleque de 14 anos de idade ganhando 2 salários mínimos. É interessante. Eu tinha 14 anos de idade quando eu tive essa ideia. Com 14 anos de idade, eu peguei 2 TVs velhas que eu tinha um videogame bem velho, eu tinha um Mega Drive, pra vocês terem uma noção. Eu peguei um amigo meu, que também tinha um Mega Drive, ele só tinha o videogame e umas fitas. E eu tinha 2 TVs velhas e um videogame com algumas fitas, na época. E nós fizemos uma sociedade, peguei as frutas do meu pai, coloquei do lado ali na fruteira, coloquei os 2 videogames com 14 anos de idade. Eu fui pro colégio, peguei uma folha branca, escrevi, assinei pedacinhos da folha e coloquei atrás. Vale 5 minutos, vale 5 minutos, vale 5 minutos, vale 5 minutos. Eu peguei umas 5, 6, 7, 8, 10 folhas dessas, fiz várias assinaturas e atrás vale 5 minutos, cortei, quem me apresentasse aquilo teria 5 minutos de direito para jogar videogame na minha locadora. E eu fui pro colégio. Distribuí os vale 5 minutos para todo mundo, falei que eu estava abrindo uma locadora e no dia seguinte a locadora bombou. Isso eu tinha 14 anos de idade, gente. Com 14 anos de idade eu estava trabalhando com marketing, com 14 anos de idade eu estava sendo empreendedor, com 14 anos de idade eu estava conhecendo sociedade, com 14 anos de idade eu estava aventurando no mundo empreendedor, ponto final. Pessoal, isso foi caótico, porque meu pai, quando viu aquele monte de moleque jogando videogame com as frutas dele do lado, ele brigou muito comigo. Ele falou, tu tem 24 horas pra tirar essa merda dessas porcarias desses videogames, esse bando de moleque de perto das minhas fruteiras, das minhas frutas, porque vão me roubar e me comer minhas frutas. Aquele gaúcho, macho, sabe, aquele italianão? Então, é assim que era meu pai. E ele gritou isso e foi embora. Na verdade, ele pouco também se portava com a fruteira, quem mais cuidava dela era eu e minha mãe. No segundo dia, ele reclamou mais um tanto. No terceiro dia, eu tirei do meu bolso direito o dinheiro que a fruteira tinha rendido. Do meu bolso esquerdo, eu tirei o dinheiro que eu tinha ganho com 2 videogames. E em 3 dias, eu tinha ganho mais de 5 vezes mais que o meu pai, com 14 anos de idade. Meu pai me olhou na cara e disse o seguinte, tem 30 dias para tirar essa porcaria daqui. Ele falou com tanto carinho, tá, gente? Ele chamou de M. E com aquele sistema bruto, sabe? Tá bom. Em 30 dias eu tinha comprado mais uma TV e tava com mais um videogame. A fruteira dele não rendia isso. Ele me deu 3 meses. Em 3 meses a gente tinha mais uma TV e o nosso faturamento era infinitamente maior do que o faturamento da fruteira dele. No terceiro mês meu pai me olhou na cara e falou, meu filho, papai vai te ajudar. E ele comprou 3 TVs para eu comprar os videogames. E naquele momento eu virei escravo do meu pai. Tudo que eu ganhei naquele momento em diante, eu não via a cor do dinheiro, eu só trabalhava para ele. E eu também deixei de estudar para cuidar da locadora de videogame. Entretanto, 2 anos depois, eu conseguia render para a família algo próximo a 30 salários mínimos. Eu, TR, com 16 anos de idade, montei uma empresa que rendia 30 salários mínimos. Pessoal, isso é incrível. E esse foi o meu primeiro passo empreendedor. Quando eu fui tirar dinheiro da locadora para poder comprar um lápis, uma caneta, uma borracha, um caderno e um chinelo Havaianas, eu apanhei de pedrada do meu pai
Eu apanhei com um pedaço de madeira do meu pai e eu saí da locadora. E eu fui trabalhar então com o meu cunhado, instalando telefone público. Instalador mesmo, eu levantava a orelha, fazia sapata para colocar telefone público, para ter uma base. Né? E trabalhei um tempinho com esse meu cunhado e aprendi naquela época a mexer com central telefônica. Gente, tudo isso estava me preparando para ser alguém melhor no futuro. Aprender com 16 anos de idade, 15 anos de idade, mexer com uma central telefônica fez com que eu pudesse, no futuro, depois, resolver um problema sério a nível nacional, porque eu tinha conhecimento de telefonia. É aquela coisa, pessoal. Você, pessoa, será formado pelas experiências que você tiver. Gente, a gente está falando de uma pessoa que nasceu num bairro, né, que era casas populares. Naquela época, nos anos 80, começo dos anos 90, a cidade existia um vereador chamado Casquinha, em Chapecó, e existia um bairro popular que se chamava Colina do Sol, em Chapecó. E eles pegaram meio que os pobres da cidade de Chapecó e concentraram no bairro EFAP, nessas casas populares. Quem tinha problema com justiça, a ralé, o lixo, os mendigos da cidade iam para lá. E nós fomos para lá. Entendam, gente, a gente está falando de uma família desestruturada, mas de uma pessoa que teve uma visão um pouco diferente e furou a bolha. E é isso que eu quero falar para vocês, furar a bolha. E depois disso, então, a locadora, que era a nossa fonte de renda para sustentar a família, meu pai, por ser gaúcho, macho, estúpido, grosso, ogro, maltratando a molecada que jogava videogame, a locadora estava degringolando, então assim, o movimento estava caindo, morrendo, e eu voltei meio que de forma emergencial para tentar reerguer ela. Trabalhei um tempo, consegui reerguer, mas não no mesmo nível que estava. E daí veio a segunda decepção, onde eu precisei novamente de dinheiro. Aí eu ia estudar mesmo, doa quem doer. E novamente peguei dinheiro da locadora, que eu trabalhava full time, e usei para comprar material escolar e um calçado. E eu apanhei como poucas vezes eu apanhei na vida após fazer isso. E eu olhei para casa do meu pai, e com todo o amor e carinho que um filho deve para um pai desse jeito, eu falei: meu pai querido, pega a locadora e enfia no cu. Falei exatamente isso. Enfia bem dentro do olho do rabo, e eu vou trabalhar. Eu vou ganhar R$50 por mês. Mas tu nunca mais vai ver a cor do meu suor. E daquele dia em diante, eu larguei uma locadora que eu já não ganhava nada, não sobrava nada para mim, só sobrava estresse, trabalho e incômodo pro meu pai, que 6 meses depois ele fechou. Após eu sair da locadora, eu fui trabalhar numa autopeça de um tio meu. E nessa autopeça do meu tio, ele chegou a me chamar de ladrão, porque ele tinha um baleiro, e esse baleiro era aberto, disponível para os clientes chegar ali e pegar uma balinha enquanto estavam comprando peça. Bom, se estava aberto para todo mundo, eu também, teoricamente, me sentia à vontade de pegar uma bala para eu chupar enquanto eu ia trabalhar, cada vez que eu ia tomar água lá na frente da autopeça. E esse meu tio, ele me chamou de ladrão porque eu peguei uma bala que estava disponível para todos. Um trabalho pesado, não pesado fisicamente, mas um trabalho psicologicamente pesado. Eu ganhava R$80 por mês nesse trabalho. O meu colega mais velho ganhava em torno de R$1.200. E um colega que entrou muito depois de mim ganhava R$450 por mês. Jamais vou esquecer aquela coisa, gente. Pessoas que batem não esquecem, quem apanha... Pessoas que batem esquecem, quem apanha não esquece nunca. Pessoal, quando ele mandou todo mundo embora, fiquei só eu assumindo a parte da oficina da autopeça. Passou um tempinho, pediu um aumento e ele me deu R$5 de aumento. E daí veio uma outra experiência péssima que eu tive em Chapecó. Eu nunca consegui um bom emprego em Chapecó. O maior salário que eu ganhei na minha vida em Chapecó foram R$285, trabalhando na Pernambucanas, que fica ali na avenida. E se vocês olharem a Pernambucanas, vocês vão descobrir uma coisa interessante. O estoque da Pernambucanas vem embaixo, o estoque da Pernambucanas é o 3º andar em cima. Então subir com freezers nas costas até o 2º andar da Pernambucanas, ou o 3º andar, não é uma coisa tão bacana assim.
E eu consegui esse emprego na Pernambucanas porque, na época, minha namorada, ela conhecia, trabalhava, ela estudava no Marista, né? Eu era do bairro, todo ferrado, mas eu tinha namorada chiquinha, né, metidinha, e ela estudava no Colégio Marista e era colega da filha do gerente da Pernambucanas. E por eu ter um relacionamento decente com a filha e com a mãe então, do gerente da Pernambucanas, elas forçaram a barra para me dar um emprego. E foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque o emprego que eu ganhei, porque algumas pessoas forçaram a barra para o cara me contratar, o cara foi um verdadeiro animal comigo. Nunca vou esquecer de como foi a experiência. Vejam que eu não estou contando boas experiências. Entretanto, gente, eu vou contar algumas coisas boas e é um perfil, é um modus operandi de uma pessoa que quer mais da vida. E daí vai ficar também uma pergunta para você que está vendo esse vídeo. O que tu quer na tua vida e o que tu está fazendo da tua vida para ser mais, maior e melhor. Ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, gente, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é o seguinte: se você trabalhar em uma única coisa, você tem uma única renda, mas se você trabalhar em várias coisas, você tem mais renda. E se tu perder alguma coisa de um lado, você tem outras que possam te sustentar. Eu, com 9 anos de idade, eu já trabalhava. Com 9 anos de idade, além de vender muito picolé e sorvete, né, eu também lavava cachorro do dono de uma multinacional de tecnologia. Existe uma empresa em Chapecó chamada Desbravadora Automação Hoteleira. Minha mãe era zeladora, era faxineira, em outras palavras, e meu irmão office boy. E eu me relacionava, ele tinha, o dono da empresa, o Marcelo, ele tinha alguns cachorros fila brasileiros muito grandes e muito bravos. E eu brincava com aqueles cachorros. Eu tinha muita confiança dos cachorros em mim. Como ninguém podia chegar perto, ele não conseguia mandar os cachorros para serem lavados no pet shop na época, ele me pagava para eu lavar os cachorros toda semana, com 9 anos de idade. E eu fazia isso com muito amor, com muito carinho, eu adorava. E eu frequentava as festas dessa empresa e por ser uma pessoa dedicada que com 9 anos de idade aceitava trabalhar lavando o cachorro para fazer alguma coisa, para ter algo, o Marcelo me olhou na cara e falou: olha, cresça e apareça. Quando você tiver 18 anos, faça os cursos XYZ, eram 5 cursos, e eu fiz os 5 cursos. E volta a falar comigo porque eu vou te dar um emprego. Ao mesmo tempo que tudo isso que eu contei para você estava acontecendo, eu também vinha estudando para poder ganhar aquele emprego que me foi prometido com 9 anos de idade. Ou seja, na mesma forma que enquanto eu estava trabalhando, lutando, empreendendo, pintando e bordando, sempre que eu podia, eu fazia os cursos que me foram recomendados. Sempre. Eu tenho muitos cursos mesmo e eu fazia cursos gratuitos. Por exemplo, no Sedup, que ficava na frente atrás, basicamente, do estádio hoje, né? Então, do Indicondá. Bom, gente, quando eu fiz 18 anos, eu também ganhei da Carlinda, inclusive até um outro fato bacana, tá? Então, nesse meio tempo, quando eu fui trabalhar na Autopeça, trabalhava meio período na Autopeça, eu ganhei da Carlinda um curso de CorelDRAW. Este curso de CorelDRAW me fez ser um profissional de artes gráficas. E esse curso de CorelDRAW eu trabalhei para a Carlinda fazendo um mapa, design de mapas, basicamente, né, de cartão de visita e tal. Mas isso me deu a oportunidade de ter uma visão, mais uma coisa que eu aprendi, que no futuro eu acabei utilizando. Toda a parte gráfica e visual das minhas empresas sou eu mesmo que faço. E eu aprendi lá no passado com aquele curso que a Carlinda me deu, basicamente. E eu trabalhei para ela. Vejam que tudo está confluindo para um profissional na frente. Eu trabalhei com telefonia, mais para frente eu usei a telefonia. Eu trabalhei com a Carlinda, então, com artes gráficas. De manhã eu trabalhava na Autopeça, de tarde para a Carlinda como designer. E isso mais para frente acabou me ajudando, inclusive na atividade que eu exerço hoje, nas atividades que eu exerço hoje. Hoje eu tenho 3 empresas. Pessoal, dando sequência. Após um certo tempo, com 18 anos de idade, eu larguei todos os empregos. Obviamente que teve muito rolo por causa disso, e eu fui cobrar, então, o emprego que me tinham prometido. E por um acaso eu consegui. Eu queria tanto aquele emprego, gente, que
eu me especializei para aquele dia, eu me preparei para aquela entrevista. Meu irmão, que era office boy, ele acabou crescendo na empresa e virou gerente da filial de Curitiba. E eu, meu irmão mais velho que eu, tá, pessoal? E eu me preparando para chegar no dia de cobrar esse emprego. Quando eu fui fazer o teste, se eu estava apto ou não para trabalhar para o cara, eles chamaram então várias pessoas novas do Brasil inteiro, eles tinham filial em São Paulo, Foz do Iguaçu e aí por diante. E no dia do meu treinamento, tinha um pessoal de Foz do Iguaçu, tinha um pessoal de São Paulo, que estavam sendo contratados com valores 15, 20 vezes maior do que o meu salário. E eles estariam fazendo aquele curso e eles me chamaram para aquele curso para, durante aquele curso, medirem se eu, Thierry, lá do Chapecó, do bairro EFAP, o molequinho que lavava cachorro, tinha condição de trabalhar com tecnologia. No curso, o primeiro dia o Alcir deu, e o segundo dia quem deu o curso fui eu. Me preparei dos 9 aos 18, me preparei então por 9 anos para fazer aquilo. E quando eu cheguei lá, imediatamente eu consegui um emprego. Fui morar em Curitiba junto com meu irmão, e em Curitiba eu comecei a viajar o Brasil inteiro. E dentre essas minhas múltiplas viagens, implantando sistemas de hotéis, convivendo com hotelaria, treinando financeiro, e para você dar um treinamento de software para um financeiro, tu tem que entender de financeiro ao ponto de treinar um financeiro sobre a tecnologia financeira. Você dá um treinamento de marketing, você tem que saber de marketing ao ponto de treinar uma pessoa de marketing, um profissional formado de marketing, em cima de uma tecnologia que desenvolve marketing. Isso a Carlinda pode falar para vocês. Em uma das viagens que nós fizemos, a Carlinda estava comigo e tinha um doutor, o cara tinha doutorado em marketing, e ele estava cobrando a ferramenta em cima de alguns conceitos dele, e eu dei um esfrega no cara, o cara com doutorado, e eu nem curso superior tinha. Só para vocês terem uma noção, a Carlinda obviamente pode contar para vocês um pouquinho sobre isso. Pessoal, nessas andanças Brasil afora, implantando sistemas de hotelaria, que eu só consegui chegar lá porque eu me preparei desde moleque, porque eu fiz os cursos, porque eu não olhava a minha vida em Chapecó. Eu mirei em algo maior e eu lutava por esse algo maior, full time, todos os dias. Ao mesmo tempo que eu tinha que trabalhar para sobreviver, para comer, para o básico, eu ainda, o tempo que me restava, eu continuava me profissionalizando porque eu queria algo mais. E um belo dia eu caí em Poços de Caldas, Minas Gerais. Em Poços de Caldas é muito bacana porque na praça central de Poços de Caldas tem um palácio. Inclusive esse palácio hoje é um hotel que se chama Carlton Palace. E o Carlton Palace na época era um palácio que, por exemplo, o Getúlio Vargas frequentava para ir depois no cassino que ficava na frente desse palácio. No Carlton Palace eles compraram uma central telefônica nova. Eu nunca vou esquecer o nome dela, era uma central da marca Leucotron e a versão era Active Advanced LDS. Isso não significa nada para vocês, mas eu jamais vou esquecer, porque isso significa muito para mim. Ninguém no Brasil conseguia configurar aquela central telefônica. Muitos técnicos passaram por aquele hotel e ninguém saiu daquele hotel com o problema de central telefônica resolvido. E por quê? Com 15 anos de idade, eu trabalhei instalando o telefone público com o meu cunhado. Eu tinha conhecimento de centrais telefônicas grandes, aquelas que ficam embaixo das antenas, e eu fui lá e dei show. E isso representou o quê? Foi um feito a nível nacional, que a empresa que eu trabalhava começou a me olhar com outros olhos. E não só isso, a Leucotron, que era uma empresa parceira, que outro segmento, também me olhou com outros olhos. Tanto que quando eu saí da empresa que eu trabalhava, a Leucotron imediatamente me correu atrás para me oferecer um salário que era 4 vezes maior do que aquele salário que eu ganhava. Porque eu, naquele momento, assim, ficou o nome desse grande feito, o meu nome, por causa desse grande feito, ecoou dentro de uma empresa e essa empresa nunca me esqueceu. E quando eu fui para o mercado de trabalho, essa empresa me queria porque ela sabia o nível de competência. Isso só aconteceu por causa das experiências vividas. Eu fui formando o meu caráter, fui formando o meu eu persona
E ao formar o meu caráter, você vai usando das tuas experiências para se tornar uma pessoa melhor, profissionalmente falando e pessoalmente falando, obviamente. Né? Bom, gente, com 22 anos de idade, eu terceirizei a empresa multinacional que eu trabalhava. E meu irmão, que era meu gerente, acabou se tornando meu sócio. E nós simplesmente assumimos o estado do Paraná, ou boa parte do estado do Paraná, com a tecnologia, então, da desbravadora de automação hoteleira. A parceria durou por pouco tempo, porque não é porque eu consegui terceirizar uma grande empresa e ganhar bem que eu ia parar. Quando então a gente conseguiu fazer a terceirização da desbravadora de automação hoteleira, nós nos tornamos referência nacional em helpdesk, em suporte e também a nível comercial e organização. Nossa empresa realmente era incrível, entretanto, somente terceirizar uma empresa para nós não era suficiente, a gente não queria só parar nisso. E nós pegamos e montamos junto um laboratório. O dinheiro que sobrava da empresa nós não usamos para comprar uma casa melhor, roupas melhores, viagens ou carros importados ou carros bons. O dinheiro que sobrava nós reinvestíamos no laboratório, onde a gente contratou pessoas para desenvolver um software para nós. Porque se nós tínhamos tanto potencial de gerar tanto recurso, tanta riqueza para os outros, por que a gente não tinha o mesmo potencial de gerar riqueza para nós mesmos? E isso era muito importante. Nós montamos esse laboratório, a empresa descobriu e o dono da empresa, o desbravador, começou a nos assediar querendo ser nosso sócio. Ao não aceitarmos ele como sócio, acabou que o nosso relacionamento se desgastou e a gente acabou encerrando a parceria, para não dizer que a empresa foi tomada da gente, porque eles ainda retinham todo o poder da empresa. Bom, eu revoltado fui trabalhar no concorrente e o salário que eu ganhava nesse concorrente, só para você ter uma noção, ele era o mesmo valor que a gente faturava bruto na empresa. Então aquilo que eu ganhava como executivo do concorrente era o mesmo dinheiro que o faturamento bruto da empresa inteira que eu utilizava para pagar os funcionários e todas as custas da empresa. Mas a partir desse momento a gente não tinha mais a empresa como um todo. A gente só manteve então o laboratório de desenvolvimento de software. E o laboratório não andava. E depois de um tempo eu saí então dessa multinacional que eu trabalhei e eu me foquei no laboratório. E ao me focar no laboratório, nós lançamos o produto, então, software para clínicas e consultórios. E até a própria Carlinda trabalhou conosco nesse sistema. Entretanto, o setor que a gente escolheu, né, clínicas e consultórios, ele tem muita dificuldade de você falar com quem manda, porque tem que passar pela secretária. Para tu falar com o médico, tu só fala com o médico de pagar a consulta. E a gente teve muita dificuldade para entrar no mercado. A gente teve tanta dificuldade que a gente faliu. E nessa falida, nós resolvemos cair, mas cair em pé. Isso é uma coisa bem importante. Até na hora de falir, tu tem que falir em pé. Nós já tínhamos falido porque a gente tinha perdido então o desbravador, então a gente perdeu uma empresa. A gente manteve então com o meu salário, eu consegui manter então uma estrutura bacana. Entretanto, essa estrutura bacana não era rentável, não tinha fonte de renda, só tinha despesa. E o meu recurso, quando eu saí dessa multinacional, começou a se esgotar. E a gente colocou o produto no mercado e ele não vendia. Não era muito difícil mesmo. Quando a gente viu que a gente não conseguia mais trabalhar no mercado, que a gente ia simplesmente, a gente não conseguia entrar no mercado, a gente não conseguia fazer essa empresa vingar, a gente resolveu quebrar o mercado. Olha, já que o mercado não nos aceita, então nós vamos pegar esse produto, que era um bom produto, vamos colocar de graça para todo mundo. E agora o mercado que se exploda. Basicamente esse foi o pensamento. Só que antes de fazer isso, a gente colocou uma trava no sistema, que depois de um ano o sistema iria parar. E depois de um ano, quando esse sistema parasse, aí para a gente fazer alguma coisa, a gente ia cobrar muito bem por isso. E obviamente que tem uma questão legal, então a gente colocou no contrato, e quando você assina, quando você instala um software, a gente colocou no contrato especificando o que ia acontecer. O problema é que as pessoas não lêem o contrato. Perfeito. Nesse momento, eu fui trabalhar de garçom. Nesse momento que a coisa não estava andando, eu fui comprar e vender celular. E para você ter uma noção, eu poderia somente ser garçom. Em Curitiba, eu vendia uns R$85 por dia, taxa, né, que a gente fazia. Mas, além de garçom, eu comprava e vendia celular. Eu ocupava o meu tempo com outras coisas. E sempre gerando mais fonte de renda. Neste mesmo tempo, eu tinha um Landau
E eu comecei a alugar o meu Landau para fazer casamento. E eis que eu montei uma empresa de locação de veículos clássicos para eventos. Eu consegui fazer, inclusive, eventos até para Discovery Channel, Discovery Turbo. Eu consegui locar carro, inclusive, para grandes programas internacionais. E eu consegui um grande feito. Contornei uma das maiores empresas de locação de veículos especiais de Curitiba. Construí. Nesse momento da falência, eu tinha 3 atividades. Eu locava carros, eu empreendia nesse lado, eu era garçom e eu comprava e vendia celular. Só de celular eu ganhava em torno de 7 mil por mês. Coisa, como eu falei para vocês, eu sempre tive pelo menos 2 empregos. E para você vencer na vida, fazer acontecer na vida, você realmente não pode se contentar com o mínimo. Para você ter condição de empreender e dar o giro, se hoje você trabalha 8 horas por dia numa empresa e tudo que você ganha é somente o suficiente para sobreviver, você tem que se dedicar mais. Fazer um bico, fazer um extra, fazer um negócio, fazer o que for para ter um complemento de renda. Mas não use esse complemento de renda para comprar um carro importado. Use esse complemento de renda para o dinheiro trabalhar por você. Até eu indico uma coisa para vocês. Tentem ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. Um excelente livro de empreendedorismo que mostra a diferença de uma pessoa que ganha muito, mas gasta muito, versus uma pessoa que ganhava pouco, gastava menos ainda e empreendia com uma parte do dinheiro. Muito bacana de ver o conceito desse livro, tá? Pessoal, passado um ano, o que aconteceu? Esse sistema que hoje a gente soltou no mercado gratuitamente começou a parar em todas as clínicas e a empresa que estava falida, nós conseguimos fazer ela acontecer e ela se tornou uma empresa rentável e bacana. Nesse momento eu tinha uma empresa de evento, tinha uma empresa de tecnologia funcionando e sobrou mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu montei um quiosque no shopping de Nuts. Vou colocar uma foto para vocês aí no quiosque, tá? Continuei, ao invés de comprar um carro importado, ao invés de fazer uma viagem internacional, ao invés de eu torrar com roupas boas, eu basicamente montei mais uma empresa. Eu estava colecionando ativos e não passivos. Ativos que geram receitas e não passivos que só levam despesa. Por que eu vou ter 3 carros para pagar 3 IPVA para ter 3 manutenções? Por que eu vou ir para uma casa enorme sendo que ela dá uma mega manutenção? Eu vou sossegar o meu facho aqui e esse extra que eu tenho eu vou empreender, porque uma hora eu vou ter tanta receita que eu vou poder naturalmente crescer, assim como aconteceu comigo hoje, e daqui a pouco eu falo para vocês qual é o estágio que eu estou. Depois eu vendi o quiosque e eu sempre tive um outro hobby, que vocês podem ver aqui atrás de mim, que são whiskies. Hoje eu devo ter algo próximo de R$1 milhão em whisky guardado. Uma das garrafas que eu tenho, inclusive, é de ouro. Vou deixar uma foto para vocês verem. É ouro 23 quilates. E uma outra garrafa que eu tenho é avaliada em aproximadamente R$300 mil. Só alguns exemplos de algumas garrafas. Aqui eles estão vendo com 30 anos, 33 anos, algumas coisas raras que o pessoal nem sabe que isso aqui existe, para vocês terem uma noção. O que acontece, gente? O meu hobby dos carros virou uma empresa de locação de veículos. Vocês podem ver até o site www.globalantigos.com.br. Nosso trabalho de tecnologia é uma empresa de tecnologia. Nosso site é www.globalsoftware.com.br, nossa empresa de tecnologia para a área médica. E eu sempre gostei de whisky. O tio do meu pai produz cachaça no Rio Grande do Sul. E eu sempre gostei, então, do destilado. E eu sempre gostei de whisky. O meu hobby do whisky se tornou o 3º maior canal de whisky do planeta. Eu sou apresentador do 3º maior canal de whisky do planeta. No canal eu tô de barba, tá? Eu tirei a barba e fiz essa besteira, tá bom? O que acontece, gente? E esse canal, além de ter... não tem muito faturamento, né? Mas assim, ele te dá condição de fazer algumas coisas que geram mais condição. Então, por exemplo, hoje eu dou palestra, hoje eu viajo, então, além de palestra, para alguns eventos. Hoje nós temos um relacionamento comercial muito grande com a indústria do whisky. Tanto é, vou mostrar uma foto para vocês aí, que eu estive num hotel 6 estrelas, com tudo pago, que é um dos 25 melhores hotéis do planeta, para a inauguração, então, para o lançamento de um whisky que custa R$15 mil, que se chama Yamazaki, 18 anos, e Hakushu, 18 anos, que custa em torno de R$10 mil.
Hoje a minha vida está um pouco diferente, mas para chegar a este momento, vocês viram que muita coisa teve que ser feita e 2 falências eu passei. Uma outra falência que eu tive, naquele momento então que o sistema não estava vendendo e que a gente resolveu fazer outras coisas, eu peguei tudo que eu tinha e comprei em alguns terrenos em Chapecó, no loteamento Cadore, e eu perdi todos os terrenos, e eu tinha comprado o terreno e ainda tinha vendido um pro meu sobrinho, eu perdi todos e fiquei devendo um pro meu sobrinho. Quer dizer, além de ir à falência naquele momento, eu ainda perdi tudo que eu tinha. Ficou só aquele landau, só para vocês terem uma noção. Mas você vai se reinventando e a coisa vai acontecendo. O que acontece, gente? Tudo isso que eu passei transformou a pessoa que eu sou. Mas se você olhar historicamente tudo isso que eu estou contando para vocês, vocês vão perceber que quando tinha sobra, quando podia, sabe, aquela história de primeiro se pagar é um dos grandes movimentos para nada ter. Não existe benefício sem sacrifício. Não existe crescimento sem investimento, seja de tempo. Mas eu quero ser um grande filósofo. Tu vai ter que estudar, tempo estudando. Eu quero ser um grande profissional. Tu vai ter que estudar, tu vai ter que se especializar, tempo se especializando. Eu quero ter uma condição de vida melhor. Bom, se o teu salário só dá para pagar o básico, tu vai precisar gastar tempo para ter uma nova fonte de renda, e daí tu vai ter que ser estrategista para você conseguir fazer alguma coisa com essa nova fonte de renda. Nem que seja comprar um apartamento extra, uma casa extra, um terreno extra, para você locar depois. Alguma coisa que no futuro tu vá ter uma renda passiva. Isso é muito importante, gente. Renda passiva. Se está sobrando dinheiro, faça o dinheiro gerar mais dinheiro. Existe momento de fazer, existe momentos de aproveitar o que tu fez. Quando você é jovem, tu tem que fazer e não sair aproveitando. Nós tivemos um problema sério na nossa família, quando meu pai pegou e vendeu tudo e perdeu todo o dinheiro, que nem dele era boa parte do dinheiro. Meu pai e minha mãe começaram a passar fome. Eu já estava em Curitiba com meu irmão. E nós de Curitiba mandávamos dinheiro para minha mãe comprar comida, porque se mandasse para meu pai, ele agiotava o dinheiro e perdia, ou então fazia besteira com o dinheiro. Vejam, gente, isso foi um exemplo brutal para nós. Eles, no final da vida, eles não estavam aposentados, não tinham dinheiro, não conseguiam emprego, e nós criamos esse medo como pessoas. E a gente não deixa, por exemplo, chegar a esse ponto, porque já chega o nosso pai e nossa mãe. Nós colocamos nosso pai e nossa mãe registrado na nossa empresa e a gente aposentou eles. Então hoje o mínimo, ok, para viver eles teriam, né? A gente fez isso por eles. Mas a gente viu que não dá para nós esperarmos o amanhã. Existe um ditado para tu fazer com os dentes para depois comer com a gengiva. Isso é muito sério e muito importante. Existe também um outro ditado importante que diz o seguinte: o sucesso é 1% inspiração e 99% transpiração. Isso é real, gente. Bill Gates, para fazer a Microsoft, ele inventou o negócio. Ele teve uma única grande ideia. Mas 99% de tudo que ele fez foi muito trabalho para executar a ideia. O sucesso não é simplesmente ter uma mega ideia. O pessoal do Google, eles tiveram uma única grande ideia. Só que eles trabalharam muito para desenvolver essa ideia e virar o que é o Google. Se hoje eu posso me dar ao direito de fazer uma viagem internacional por ano ou 2 às vezes, se hoje eu posso me dar o direito de ter um Corvette, de ter um Camaro conversível preto, só tem 5 no Brasil, os 2 deles são meus, um preto e um branco. Se hoje eu posso me dar o direito de ter alguns Mavericks, como vocês estão vendo aí nas fotos, se hoje eu posso me dar o direito de ter um Pontiac americano, motor V8, 7.2 litros, adoro os carros, vejo que até hoje eu amo carro antigo. Se hoje eu posso me dar o direito de ter um Aero Willys maravilhoso. Se hoje eu posso me dar o direito de ter alguns imóveis. E um fato também importante falando sobre imóvel, tá, gente? Eu comprei a minha primeira casa, meu primeiro apartamento, meu primeiro imóvel há em torno de 9 meses atrás. Até então, eu não morava na minha casa. Eu não tinha casa própria. Todo o recurso que eu tinha eu usava para reinvestir e fazer acontecer. Existe um momento para investir, existe um momento para você colher. Isso é importante ser frisado, gente.
assim, ó, eu acho que a coisa que eu mais queria passar para vocês, a informação que eu mais queria passar para vocês é isso, sabe? A rédea do teu futuro tá na tua mão. Cabe você fazer as decisões corretas para você colher o melhor. Existe sim receita para se dar bem, mas as receitas para se dar bem sempre passarão por muito sacrifício extra. Eu não conheço ninguém que não seja herdeiro, ninguém que veio de baixo, que não se deu bem sem ter muitos sacrifícios. Silvio Santos era engraxate. Silvio Santos era camelô. Sempre tem essa questão. Para você ter muito, tu faz muito. As pessoas que fazem o suficiente terão o suficiente. As pessoas que fazem o mínimo terão o mínimo. Somente quem faz o máximo e o melhor. E quem abre mão do eu de hoje para o eu de amanhã vai realmente fazer e acontecer. Eu só consigo fazer o que eu faço hoje porque no passado eu guardei, eu empreendi, eu segurei, eu trabalhei muito mais do que eu gastei. E o segredo do sucesso é isso. Você tem que produzir mais do que você precisa para viver. E o teu excedente não servirá para você simplesmente se dar presentinhos e luxúria. Tu vai se dar presentinho como eu me dei e luxúria como eu faço, somente depois que você estruturou a tua vida. E talvez, com 40 anos, como eu, você já esteja com a vida relativamente boa. Eu não acho que eu estou com a vida ganha. Eu ainda acho que eu tenho que trabalhar muito. Eu ainda acho que eu conquistei muito pouco. Mas, olhando da onde eu vim, da estrutura que eu tinha, de um pai analfabeto, de uma mãe semi-analfabeta, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho. Pessoal, espero que essa história, pelo menos, tenha mostrado para vocês alguns conceitos de como fazer acontecer. Eu acredito veementemente que sim, tem receitinha do bolo para você se dar bem. Mas essa receitinha sempre vai passar por sacrifício próprio. Um grandioso abraço e, desde já, um ótimo final de semana.